Vamos falar da reunião do órgão máximo, pelo menos nominalmente, do poder na China, que é a Assembleia Nacional Popular. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Inicia-se hoje a reunião anual da Assembleia Nacional Popular Chinesa. É uma reunião importantíssima não só para a China, mas também para o mundo. A Assembleia Nacional Popular da China é um órgão que se reúne no Palácio do Povo, um edifício que demonstra a grandiosidade do poder chinês. Um edifício com 170 mil metros quadrados, com 300 salas. E os representantes do povo chinês a essa Assembleia Nacional Popular são aparentemente eleitos democraticamente, segundo a propaganda chinesa, por todo o povo chinês, em eleições locais. Inclusivamente, o Partido Comunista Chinês diz que, além dele, que não é o único partido, a sociedade chinesa é uma sociedade democrática, em que, além do Partido Comunista, existem mais oito partidos que, no fundo, colaboram patrioticamente com o Partido Comunista Chinês. Bem, são 8 partidos. Nós aqui em Portugal temos o Partido Comunista e o Partido dos Verdes, isto é, temos a melancia que é verde por fora e vermelha por dentro. Na China é a mesma coisa, percebemos que é a mesma coisa. Mas a propaganda chinesa diz que, na realidade, são 8 partidos completamente independentes do Partido Comunista. Posto este fait divers, convém que se analise a importância desta reunião da Assembleia Nacional Popular Chinesa. Na verdade, esta Assembleia Nacional Popular, desde logo, tem um papel importantíssimo em alguns aspectos da vida chinesa. Em primeiro lugar, é ela quem elege o Comitê Militar Central. E se dentro do Partido Comunista Chinês o Comitê Central é detentor do poder, na verdade, em última instância, e de acordo com a linha seguida por Deng Xiaoping, a instância última do poder dentro do próprio Partido Comunista Chinês é o Comitê Militar Central, de que durante muitos anos Deng Xiaoping foi o presidente. Para além da eleição do Comitê Militar Central, a Assembleia Nacional Popular Chinesa aprova o Plano Quinquenal Chinês, aprova os planos anuais, elege, aparentemente, percebe-se que é por instruções do Partido Comunista, mas elege aparentemente e livremente os órgãos da governação chineses. Tudo isso são tarefas importantes e poderes importantes da Assembleia Nacional Popular Chinesa que vão ser levadas a cabo nesta reunião. Ora, é um momento importante para refletirmos um pouco sobre a China. Neste momento, a China é uma potência que quer tornar-se hegemónica a nível mundial. Claramente, Xi Jinping quer que o Partido Comunista e a China sejam os líderes do mundo do século XX e dos séculos futuros. A China está a tornar-se o primeiro poder económico mundial e tem uma liderança com uma capacidade que é imensamente superior à capacidade dos líderes americanos. E tem uma coesão que é muito superior à coesão da União Europeia. Isso faz com que a China seja um perigo enorme para a liberdade a nível mundial, porque aqueles que defendem a liberdade não podem deixar de estar atentos ao perigo totalitário da China. É certo que a China teve um papel importante na formação do mundo atual
e na destruição do poder hegemónico americano. Teve um papel importante também em demonstrar que o capitalismo não é a única alternativa possível ao crescimento económico, que uma economia baseada no poder do Estado, no poder económico do Estado, não é necessariamente uma economia estagnada como foi durante anos e anos a economia soviética e a própria economia chinesa durante os governos de Mao Tse-tung e os governos maoístas que se lhe seguiram. Efetivamente, a economia chinesa demonstrou uma capacidade de desenvolvimento e de inovação absolutamente notáveis. E isso sucedeu porque a economia chinesa se transformou uma economia de mercado. E confundiu-se a esquerda a nível mundial, confundiu a economia capitalista com a economia de mercado. Ora, a economia capitalista não é necessariamente igual à economia de mercado. A economia capitalista é a economia do poder privado, em absoluto, do domínio do poder privado sobre o público. O mercado é outra coisa completamente diferente. É um modo de funcionamento da economia em que os agentes económicos, quer públicos, quer privados, interagem livremente. E é essa liberdade que a China demonstrou que funcionava e que era altamente benéfica para o desenvolvimento da sociedade chinesa, como tem provado ao longo dos anos, com taxas de crescimento absolutamente únicas no mundo, muito superiores às dos Estados Unidos da América, muito superiores às da União Europeia, com uma capacidade de inovação científica e tecnológica que não tem paralelo a nível mundial. Repare-se hoje que em cada 10 engenheiros que se formam no mundo, 4 são chineses. E isso demonstra a capacidade de inovação da própria China. É reconhecido que os órgãos da governação chinesa, os órgãos do próprio Partido Comunista, são muitíssimo mais cultos e muitíssimo mais competentes do que os órgãos das governações, particularmente da governação americana. A China transformou a América no seu grande adversário. Infelizmente, a Europa não tem sabido assumir o seu papel a nível mundial, porque em termos económicos, a Europa, e em paridade do poder de compra, a Europa está acima dos próprios Estados Unidos e tem uma população superior à dos Estados Unidos da América. A Europa tem cerca de 450 milhões de habitantes, enquanto os Estados Unidos da América têm cerca de 310 milhões de habitantes. Portanto, a Europa podia desempenhar um papel no mundo até mais importante do que os Estados Unidos da América. Infelizmente, não tem feito, tem tido políticas desconexas, timoratas, como agora está a suceder no que toca aos planos de recuperação e resiliência a nível europeu. Pelo contrário, a China tem planos que funcionam, que são cumpridos, até ultrapassados, mas estes planos têm sempre em conta o funcionamento do mercado e a eficiência que o mercado traz à economia. É essa conjugação da eficiência de mercado com a importância do papel do Estado na própria economia, em todos os setores da economia, que a China demonstrou que era decisiva para construir as sociedades do futuro. A China já erradicou a extrema miséria. Declarou este ano que a China, o Partido Comunista Chinês, o governo chinês, declararam que a extrema miséria em que a China viveu anos e anos, e não se esqueça que ainda há 30 anos, 40 anos, conseguir uma simples malga de arroz por dia era uma conquista importante para milhões e milhões de chineses, e tudo isso já foi erradicado na China. É o exemplo chinês no que toca à eficiência, mas também o exemplo chinês no que toca à importância da defesa da liberdade, que deve ser tomada em conta por todos aqueles que amam a liberdade, a igualdade e a fraternidade, nomeadamente, em particular, pelos europeus, mas também pelos americanos, que terão de mudar muito o seu sistema, que apenas têm conseguido criar pobres e muitíssimo ricos. Repare-se que o funcionamento do sistema dos Estados Unidos na América levou a que nos
3 últimos anos, antes de 2019, incluindo em 2019, a esperança de vida nos Estados Unidos tivesse diminuído em 3 anos. Um ano de diminuição da esperança de vida por cada um dos 3 anos anteriores. Foi a primeira vez que isso sucedeu desde 1918. Repito, desde 1918, sempre a esperança de vida cresceu na América. Porém, com a administração de Trump, passou a diminuir a esperança de vida, precisamente porque a desigualdade, o sofrimento, a miséria e o desespero que leva ao abuso de drogas está a destruir a sociedade americana. Precisamente o contrário daquilo que sucede com a sociedade chinesa, que cada vez mais é uma sociedade de consumo dirigido. É curioso que um filósofo francês, Henri Lefebvre, classificou a sociedade europeia como sociedade burocrática de consumo dirigido. Cada vez mais a sociedade chinesa está a transformar numa sociedade burocrática de consumo dirigido, mas numa sociedade economicamente altamente deficiente, uma sociedade que, no entanto, é altamente vigiada. Estão instaladas na China 250 milhões de câmaras que vigiam a vida dos cidadãos com o pretexto de protegerem a sociedade e que garantem que cada cidadão terá um comportamento exemplar, que é aquele comportamento de escravo do Partido Comunista que o Partido Comunista pretende que tenha na mente dos cidadãos chineses. Não é este tipo de sociedade altamente vigiada que o mundo que ama a liberdade deve querer. E para isso deve, por um lado, perceber as enormes vantagens que tem o sistema chinês e, por outro lado, perceber e combater os enormes perigos que esse sistema tem também. E com este despeço-me, até ao próximo Política Impura na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e que coloquem gostos.